O uso de canetas emagrecedoras tem aumentado aqui no nosso país e principalmente com a busca pelo corpo perfeito para o verão. Mas vale lembrar que também nessa época as pessoas costumam exagerar, na alimentação, nas festas de fim de ano. E quem faz uso dessas substâncias precisa tomar muito cuidado para não ter complicações. Eu estou com ela aqui, a Carol Guiba, ao vivo, para que ela nos traga mais orientações. E o que a gente quer trazer para as pessoas, Carol, é que quais são os alertas que os médicos fazem para quem usa essas canetas e depois vai comer, tomar todas nas ceias, achando aqui que a caneta vai fazer milagre por ele. Isso é um risco, né? É um risco, sim, Wilson. Boa tarde para você novamente, boa tarde para todo mundo. Entre outras coisas, esses medicamentos fazem com que os alimentos demorem mais tempo no estômago, causam um esvaziamento do estômago mais lento. E aí, por conta disso, a ingestão de alimentos mais gordurosos, açucarados, álcool, que a gente vê aí no final do ano, nas ceias, por conta disso, esses alimentos podem causar náuseas, vômitos, inchaço. Mas quem vai explicar para a gente por que isso acontece no corpo, principalmente das pessoas que estão utilizando essa canetinha emagrecedora, é o médico, especialista em nutriologia, o doutor Marcos Ramalho. Muito boa tarde, doutor. Então, sintomas de pessoas que acabam exagerando durante esse uso das canetinhas emagrecedoras. Fala melhor para a gente o que acontece quando exagera usando esses medicamentos. Boa tarde a todos. Acho que o mais importante nesse primeiro momento é destacar a importância dessas medicações. Essas medicações, elas são revolucionárias e têm cumprido um papel muito importante no tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então, primeiro destacar que essas medicações são excelentes quando muito bem indicadas. Agora, um dos principais papéis dessa medicação, ou efeitos dessa medicação, é o retardo do esvaziamento gástrico. E aí esse retardo, muitas vezes associado com alimentos mais gordurosos, com álcool, comidas muito açucaradas, vão gerar esses sintomas, que geralmente são náuseas, enjoos e, em alguns casos, vômitos. Mas é importante destacar que, quando o paciente faz uso da medicação com acompanhamento médico, isso é muito orientado na consulta para que esses sintomas que já são esperados da medicação, eles sejam mitigados e diminuídos. Por isso que essa medicação pode muito bem ser tolerada quando o paciente faz o uso de forma adequada. Perfeito. Doutor, para evitar esse tipo de incômodo, inchaço, vômitos, o que o paciente que faz o uso já da canetinha, como é que ele deve agir agora, principalmente nessas festas de fim de ano, em que tem tanta gulosema, tem álcool, tem comidas gordurosas? Como é que ele deve evitar totalmente? Não, e se tiver, pode me chamar que eu quero comer também. Mas não é evitar por evitar. O que a gente sempre orienta o paciente é o seguinte, que ele diminua, ou ele fracione, diminua as porções no momento que ele for comer. Uma outra orientação é não associar comidas muito gordurosas com bebida alcoólica, com comida muito açucaradas, porque todas essas medicações, esses alimentos, eles vão causar algum tipo de desconforto no paciente que faz uso. E isso piora quando ele associa tudo isso. Então, comendo uma buchada com uma cerveja, com uma sobremesa, então assim, isso tudo tende a piorar os sintomas. Então, uma das orientações é coma porções menores, se hidrate, porque também a hidratação é muito importante e o paciente, como ele está comendo menos, ela acaba ingerindo também menos líquido e desidratando. Então, porções menores, beba bastante água e evite associar alimentos gordurosos com bebida alcoólica. Com certeza, se você fizer isso, você vai passar por essa festa de final de ano confraternizando com a família, sem estar vomitando, sem estar passando mal. Lembrando, que o uso dessas canetas é com uso restrito aí, através de médicos, de consulta, não pode chegar na farmácia e comprar, né? Isso, essas medicações, elas são de uso restrito, com receita médica, mas como eu falei, são medicações excelentes, que quando o paciente usa orientado, o resultado é o que a gente vem observando. Pessoas que viviam muito ruim de saúde, com baixa autoestima, tendo a sua saúde renovada. Então, são medicações muito importantes. Agora, precisa realmente de orientação.
Doutor, só antes da gente finalizar, eu gostaria só que o senhor me contasse se existem outros efeitos colaterais aí possíveis por conta da ingestão de alimentos mais gordurosos, álcool, ou mesmo sem ser por conta dessa ingestão, quais são os riscos da canetinha emagrecedora? Os principais efeitos colaterais são realmente os gastrointestinais, né? Como já foi bem falado aqui, enjoo, náusea e, em alguns casos, pode ser vômitos. É importante destacar que isso é momentâneo, né? E depende também, como eu falei, do tipo de alimento, da dose que o paciente está fazendo uso. Mas se isso se tornar algo persistente, então um vômito que não passa, ou um desconforto abdominal muito grande, é importante que o paciente procure o médico, procure a emergência para que seja de fato avaliado se o que ele está apresentando é de fato um efeito colateral da medicação ou é uma outra situação que esteja acontecendo. Então é importante destacar isso. O vômito, uma vez, se o paciente comer demais, comida gordurosa, pode ser que aconteça, mas se isso se torna persistente, ele precisa procurar avaliação médica. Muito obrigada pelas orientações, doutor Marcos Ramalho, especialista em nutrologia, né? Falando aí um pouquinho dos cuidados e dos riscos do uso da canetinha emagrecedora. Então, é aquela coisa, né, Wilson? Tá usando a canetinha com prescrição médica, com cuidados médicos? Segura um pouco a onda na ceia, dá para comer tudo, mas diminui um pouco as porções, não mistura, não coloca aquele prato gigante que vai dar bom, que dá certo. Wilson.